Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando os 10 pontos do arrebatamento pré-tribulacionista, um tema muito importante, que infelizmente muitos grupos religiosos, principalmente as igrejas protestantes, desacreditam no arrebatamento, desacreditam também no arrebatamento pré-tribulacionista. Na verdade, eles não acreditam nem que Jesus vai reinar aqui na terra sobre Israel. É só heresia, Então eu separei 10 pontos, nós estudamos 2 pontos. Primeiro eu falei para vocês sobre o arrebatamento da igreja pré-tribulacionista evidenciado nas bodas do Cordeiro, porque Apocalipse capítulo 19, a igreja aparece no céu, já com as suas vestes eternas, com as vestes nupciais. Depois, nós vimos também, o segundo ponto foi o linho fino. Por quê? O linho fino, claramente, se a igreja já está com as suas vestes nupciais, então a igreja já foi arrebatada, isso é inquestionável, ok? E agora vamos ao terceiro ponto. Vamos explicar aqueles que ressuscitarão no início do milênio, já que a igreja foi claramente arrebatada, já que ela já vestiu as suas vestes eternas, sua veste espiritual. Agora vamos falar daqueles que ressuscitam no início do milênio, que para os pós-tribulacionistas seria o momento do arrebatamento da igreja, Então, capítulo 19, versículo 8.3, terceiro ponto, os que ressuscitarão no início do milênio. Bom, o texto de Apocalipse 20, versículo 4 diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pois bem, então vamos observar esse texto, porque claramente capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19. Depois eu ainda vou evidenciar ainda mais esse conceito, estudando o Apocalipse em sessões. Eu vou mostrar as sessões do Apocalipse, e a última sessão do Apocalipse é a que começa no capítulo 19 e prossegue até o capítulo 22, ou seja, é uma única sessão. Então, não faz sentido aqueles que argumentam que o capítulo 20 é um retorno na história, que esse reino já foi implantado, ou seja, Satanás já teria sido preso. Eu sempre digo, a escatologia da Igreja Católica e das igrejas protestantes, ela é uma confusão tremenda, até porque as igrejas protestantes, elas seguiram a escatologia da Igreja Católica, ou seja, seguiram a escatologia da Babilônia apocalíptica, Só pode dar em confusão. O comentário diz: sendo a igreja arrebatada antes da grande tribulação, é importante também explicar quem são esses que ressuscitam no início do milênio. O texto diz que eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Logo, o texto diz que eles vieram da grande tribulação, o período de atuação da besta. No momento que foi aberto o 6º selo, durante a grande tribulação, eles clamavam ao verdadeiro e santo dominador para que desse fim ao reino do anticristo, pois pediam vingança àqueles que haviam lhes tirado a vida. Então, esse texto de Apocalipse 20, claramente, ele não está tratando de todos os mortos em Cristo, desde Abel. Ele está tratando dos mortos em Cristo durante a grande tribulação, que é uma questão meio controversa no nosso meio. Alguns acham que não haverá salvação durante a grande tribulação, porém o texto é bem claro. João os vê ressuscitar
e reinar com Cristo por 1000 anos. E diz claramente que eles não receberam o sinal da besta, nem na testa, nem na mão. Então, essa ressurreição aqui é específica para os mortos da grande tribulação. O comentário prossegue. Logo, essa ressurreição não se trata da ressurreição dos justos desde Abel. São apenas os justos que foram martirizados durante a grande tribulação. O contexto é bem claro. Os justos desde Abel ressuscitam no arrebatamento da igreja. Bom, para tirar essa dúvida, eu separei aí 2 versículos que falam da ressurreição dos que morreram no Antigo Testamento, ainda na primeira aliança, sem Jesus já ter executado a obra expiatória. Romanos 3,25 e Hebreus 9,15, que diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Que são esses pecados dantes cometidos? Os pecados do Antigo Testamento, ou os pecados que foram cometidos antes de Jesus realizar a obra expiatória. O mesmo também é dito em Hebreus 9,15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, olha, todos os salvos, desde Abel até aquele que morrer segundos antes do arrebatamento, todos eles serão arrebatados antes da grande tribulação, ressuscitam e são arrebatados antes da grande tribulação. Nos 7 anos de grande tribulação, os que ficarem aqui, estavam em algum momento de fraqueza, ficaram, eles serão martirizados pela besta. É isso que o Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, nos ensinou. É claro que esse número deve ser bem pequeno. A grande maioria das pessoas que ficarem aqui na Terra, eles vão realmente aderir ao anticristo. Até pessoas que hoje estejam em igrejas, estou falando de pessoas que estejam numa igreja cristã mesmo, mas desviou-se nessa última hora, muitas pessoas não vão resistir à opressão do anticristo e acabarão por adorá-lo para escapar da morte. O comentário prossegue. Estes que aparecem em Apocalipse 20, versículo 4, ressuscitam no início do milênio, e todos concordam que a marca da besta será implantada na terra durante a grande tribulação. Os historicistas seguem uma linha diferente, mas ninguém consegue explicar na história como a marca da besta teria sido implantada na terra. Os adventistas do sétimo dia, que é uma seita que segue o historicismo, eles dizem que foi a guarda do domingo. Mas a história já comprovou que, mesmo antes de Constantino, mesmo antes da Igreja Católica ser organizada, a Igreja Cristã nunca guardou o sábado. Então, essa história deles dizerem que ali houve uma mudança da guarda do sábado para o domingo, isso não faz o menor sentido. A Igreja até dava uma dedicação especial ao domingo por ser o dia da ressurreição, é o que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Mas também não era guardar como os adventistas guardam, né? Então, essa teoria é furada. O comentário, então, prossegue. A seita adventista do sétimo dia propõe que seja a troca da guarda do sábado pelo domingo, o que é claramente desmentido pela história. A igreja jamais guardou o sábado, ou mesmo o domingo. Mas, como estava profetizado que o Messias ressuscitaria nas primícias, que por sua vez estava determinada que ocorreria no domingo. Então, por isso a igreja, ela, na história da igreja primitiva, ela se reunia aos domingos, ok? Porque foi
um momento profético, estava profetizado em Levíticos 23. Os membros dessa seita perceberam esse enfraquecimento da sua teoria e se dedicam mais a ajudar a Babilônia apocalíptica a unir as igrejas no seu plano satânico de perverter a verdadeira doutrina. Eu falo porque eu tenho visto adventistas do sétimo dia elogiando a Igreja Católica, tá certo? Dizendo que ele era da Igreja Católica e que ele era convertido quando ele estava na Igreja Católica. Nenhum cristão sério pode dizer isso. A Igreja Católica é, sem sombra de dúvida, a pior instituição da história da humanidade. Ninguém corrompeu mais, ninguém mentiu mais, ninguém matou mais do que a Igreja Católica. Então, ela não pode ser a luz do mundo, coluna e firmeza da verdade, mas a Igreja Adventista tem feito isso. Eles tentam enganar os verdadeiros cristãos. Eu já vi eles se dirigindo aos assembleianos, dizendo os nossos irmãos da Assembleia. Isso é falsidade, porque na verdade eles dizem que nós temos a marca da besta por nós não guardarmos o sábado como eles guardam. Uma heresia que, como eu disse, a história desmente, né? O comentário prossegue. Os mortos que ressuscitam no início do milênio foram mortos durante a grande tribulação e estão descritos em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Olha, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, eles foram mortos provavelmente na primeira metade da grande tribulação. O anticristo vai matar aqueles que não aceitarem a sua proposta de adoração. Esses é que ressuscitam em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então eu considero que esses 3 pontos que nós estudamos até agora, eles já inviabilizam um arrebatamento pós-grande tribulação. As bodas do Cordeiro ocorrem no capítulo 19. Ainda no capítulo 19, das bodas do Cordeiro, a igreja aparece com as suas vestes nupciais. Então, a igreja já foi arrebatada, porque o capítulo 20 é sequência do capítulo 19. E nós veremos ainda outros pontos que evidenciam, né? Mas esses pontos aqui eu considero que qualquer leitura isenta de defender uma doutrina específica, de uma denominação específica, anula completamente essa heresia. E essa heresia, eu sempre falo, é resultado de quê? Da Igreja Católica. A Igreja Católica criou o amilenismo e as igrejas protestantes seguiram essa heresia. Eu já vi protestante aí dizendo: ninguém sabe o que fazer com esse monstro chamado amilenismo. Na verdade, eles deveriam era abrir mão de todas as doutrinas que foram adotadas pela Igreja Católica pós-Constantino. Se fizer isso, eles, por exemplo, abandonam o amilenismo, a escatologia deles terão que se assentar conosco para aprender. Mas o que nós sabemos é, infelizmente, o espírito do anticristo hoje está agindo muito mais do que nos dias do Novo Testamento. João disse que nos dias do Novo Testamento o espírito do anticristo já estava no mundo. Só que hoje ele está enganando as pessoas facilmente. Quero citar como exemplo, nós estamos no mês de agosto de 2022, e aí você é antiético aqui, mas leia o jornal Mensageiro da Paz desse mês. Na página 3, o Mensageiro da Paz anuncia uma aliança educacional com as igrejas protestantes. A Assembleia de Deus
fez uma aliança educacional com as igrejas protestantes. Você continua lendo, quando chega na página 13, eles anunciam uma morte das igrejas protestantes nos Estados Unidos. Opa, olha que incoerência. Então, se eles anunciam uma morte, que as igrejas estão enfraquecidas, por quê? Nós sabemos, as igrejas protestantes dos Estados Unidos, elas já admitem gays, além de seguirem doutrinas heréticas católicas, como o batismo de recém-nascido, e a história das igrejas protestantes é vergonhosa. Eu mostrei para vocês a história das bruxas de Salem, que foi uma inquisição protestante. Eles mataram um pastor anabatista. E, na verdade, eles usaram toda aquela história de bruxaria para perseguir a verdadeira igreja de Jesus. Então, os americanos que conhecem bem a história dos Estados Unidos e sabem o que os protestantes fizeram lá, eles não querem nada com os protestantes. Enquanto os protestantes estão reduzindo, a igreja satanista está crescendo nos Estados Unidos. Então, isso é para a igreja cristã aqui no Brasil ficar atenta, porque se anuncia na página 3 do Mensageiro da Paz uma aliança com uma igreja que está morrendo no mundo todo, não é só nos Estados Unidos. No outro tópico, eu comentei com vocês que na Europa as igrejas protestantes estão virando museu, estão sendo vendidas, tem igreja protestante que está sendo transformada em pista de skate. Por quê? Porque são igrejas mortas e elas estão querendo matar a verdadeira igreja de Jesus. Lembrar também que elas, em 2017, assinaram com a Igreja Católica um retorno à Igreja Católica. O protestante sincero, ele tem que abrir os olhos, porque essa aqui não é uma questão de disputa doutrinária. Nós estamos aqui estudando e decidindo aonde a nossa alma vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. Então, se deixar enganar por esses grupos, se deixar enganar pelas alterações que a Igreja Católica fez na doutrina, na história, é um erro grave.